Quero começar a mensagem de hoje fazendo menção a um filme. Há uma imagem na tela, vou pedir a ajuda do Leonardo na projeção. Talvez você tenha visto esse filme em algum momento. O filme tem a participação como atores principais do Jack Nicholson e Meryl Streep, Iron Weed. O filme conta a história de alguns personagens desajustados, ele, no caso, um homem que está em processo de recuperação de alcoolismo, mas não vou contar a história do filme todo, eu quero fazer menção a uma cena em especial desse filme. Nessa cena, os dois principais, unidos a um terceiro amigo, estão saindo de um restaurante, de uma missão religiosa, um restaurante que oferece refeições para pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão reconstruindo a vida, como é o caso deles, e uma condição para ingressar nesse restaurante é que a pessoa não esteja alcoolizada, que não esteja bêbada. Eles fizeram a refeição e estão nessa cena, então, saindo do restaurante. Quando encontram, bem próximo do restaurante, encontram uma mulher que está dormindo na calçada, jogada na calçada. Eles param, os três, observam a mulher e um deles diz: será que ela está morta? Será que está viva? Então se abaixam para conferir e a resposta é a seguinte: não, ela está só bêbada. Mas não está apenas bêbada, está muito bêbada. Começam a tentar conversar com a mulher, chegam à conclusão que se ela permanecer ali, ela vai morrer na madrugada fria. E então um deles pergunta: quem será essa mulher? E a resposta é só mais uma moradora de rua, só mais uma pessoa embriagada. E um deles diz: mas e antes de ser uma moradora de rua? E antes de ser uma alcoólatra, o que era esta mulher? Quem foi essa mulher? E um deles responde: antes disso ela era só uma prostituta, mais uma prostituta. E o diálogo prossegue com mais uma pergunta: mas e antes de ser uma prostituta, quem era essa mulher? E a resposta de um deles, de modo lacônico, era apenas uma garotinha. Então, o personagem do Jack Nicholson volta-se para os outros dois e diz: uma garotinha, nós vamos ajudá-la. Era uma garotinha, nós vamos ajudá-la. Então vão ao restaurante que já está fechado, insistem, obtêm uma tigela de sopa, alimentam aquela mulher, conseguem um cobertor para que ela possa sobreviver àquela madrugada fria. Misericórdia. Misericórdia é o elemento essencial da fé ensinada por Jesus Cristo nesta mensagem do Sermão do Monte. A misericórdia é o testemunho eloquente daquilo que Jesus apresentou como essencial, como um modo coerente de se viver a fé cristã. Misericórdia é literalmente lançar o seu coração na miséria do outro. Misericórdia significa penetrar, entrar na vida do outro e sentir o seu sofrimento, estar na sua pele, ver com os olhos do outro, pensar com a mente do outro, sentir o sofrimento do outro tal qual ele sente. Por isso, misericórdia é muito mais do que sentir piedade, apenas piedade por outra pessoa. Algumas considerações práticas sobre o sentido, o significado da misericórdia para o cristão. Misericórdia é busca por coerência. Deus, na Bíblia, nos é apresentado como o Pai das misericórdias, o Pai de misericórdias. A Bíblia nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia e por conta do grande amor que teve por nós, sendo nós ainda pecadores, estando mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou, nos resgatou, nos deu nova vida e nos transformou em filhos seus. A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã sobre os filhos de Deus, mas mais do que isso, a Bíblia nos ensina que a misericórdia de Deus, na plenitude dos tempos, assumiu uma forma entre nós, que a misericórdia de Deus teve mãos, teve olhos,
teve pernas, que a misericórdia de Deus caminhou entre os seres humanos, a misericórdia de Deus encarnou-se numa pessoa, na pessoa de Jesus de Nazaré, a grande manifestação do viver misericordioso entre os seres humanos. Coerência significa que o grande princípio da nossa vida chama-se misericórdia. Pela seguinte razão: eu fui salvo por misericórdia, eu vivo cada dia sustentado pela misericórdia de Deus. Por isso, Jesus, que disse a respeito da misericórdia no texto que lemos, no Evangelho de Lucas, assim foram registradas as suas palavras: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Ser misericordioso, praticar a misericórdia, significa viver em sintonia com o próprio Pai, em sintonia com a natureza de Deus. O não misericordioso, aquele que não pratica a misericórdia, está mergulhado na incoerência e perdeu completamente a sintonia com Deus. A incoerência revolta, a incoerência cobra um alto preço daqueles que são incoerentes. Jesus expressou isso na parábola conhecida como parábola do credor incompassivo. Aquele que foi perdoado de uma grande dívida, mas tendo sido perdoado, imediatamente saiu dali, encontrou alguém que lhe devia, mas lhe devia uma quantia muito menor, quase que insignificante, mas tratou este que devia com a dureza com a qual ele não foi tratado, ou seja, não estendeu a misericórdia àquele que devia a ele. A ausência de misericórdia é, sobretudo, incoerência. A ausência de misericórdia é um sinal de imaturidade. A incoerência departamentaliza a consciência, ou seja, eu recebi misericórdia, mas eu não estendo a misericórdia às outras pessoas. E nenhuma pessoa pode viver de modo incoerente e ser permanentemente feliz. A felicidade é coerência com esse grande pressuposto: eu recebi misericórdia e eu devo oferecer misericórdia aos outros. Eu sou filho de um Pai misericordioso e eu devo também estender essa misericórdia que eu experimentei. Mas, em segundo lugar, misericórdia é também busca por crescimento pessoal. Felizes os misericordiosos, infelizes os não misericordiosos. As pessoas mais infelizes são aquelas que se deixaram aprisionar pelo ressentimento e pelo espírito de julgamento, de condenação, a respeito do qual nós lemos no 7º capítulo de Mateus. São aqueles que vivem na base do olho por olho, são aquelas pessoas que não conhecem a misericórdia e procuram viver como se de misericórdia não precisassem nunca na sua vida. São pessoas que pararam de crescer, são infelizes, estão morrendo a cada dia. São aquelas pessoas que não entenderam ainda, não conseguiram assimilar o seguinte princípio, o princípio de que todos nós navegamos ou tentamos navegar por esta vida a bordo de um navio chamado justiça, autojustiça, mas acabamos ou acabaremos sendo salvos num porto chamado misericórdia. Esse é o grande princípio da vida cristã. Nós somos salvos pela misericórdia e não pela nossa justiça. A vida é dinâmica, está sempre em movimento. Aquele que hoje nega misericórdia, amanhã precisará de misericórdia. O poeta William Blake dizia que a mente parada é como a água estagnada, engendra vermes e répteis. Quer ser feliz? Seja misericordioso. Mas com quem eu devo ser misericordioso? Em que circunstâncias me é pedido que seja misericordioso? Misericordioso com os necessitados de alimento, necessitados de roupas, necessitados de cuidados especiais, misericordioso com aqueles que são necessitados de atenção, as pessoas idosas, as pessoas que estão isoladas, aqueles que vivem solitariamente, ou seja, os necessitados e as necessidades são muitas, por isso são muitas também as oportunidades de misericórdia, mas também
misericórdia com os diferentes. Quem são os diferentes? Talvez esse seja o grupo mais difícil para nós cristãos. Neste grupo estão os encarcerados. Neste grupo estão os dependentes químicos. Neste grupo estão os viciados em jogos. Também neste grupo, de algum modo, nós podemos incluir aquelas pessoas que possuem uma orientação sexual diferente da convencional. Às vezes me espanta ouvir alguns pregadores evangélicos que assumiram como missão ser, na sociedade brasileira, uma espécie de Talibã moral. Querem uma nova cruzada para a moralidade, uma nova cruzada para os costumes, chamados de bons costumes. A esses convém que nós lembremos, mais uma vez, todos nós navegamos a bordo de um navio chamado Justiça, mas nós nos salvamos num porto chamado Misericórdia, num porto chamado Jesus. Mas como ser misericordioso com aqueles que são diferentes moralmente? Aprovando o comportamento, dizendo que está tudo bem? Não, apenas abstendo-se de julgá-los, apenas abstendo-se de condená-los, apenas praticando aquilo que Jesus ensinou claramente no texto que nós lemos. Mas também nós somos chamados à misericórdia com os iguais. O igual é o seu vizinho, o igual é o seu colega de trabalho, o igual é o seu irmão da igreja, o igual, quem sabe, seja alguém da sua família, alguém que está muito próximo de você, e é justamente porque esta pessoa é o seu igual, que você acha tão difícil ser misericordioso com ela. É por isso que você eleva o padrão de julgamento em relação a esta pessoa. Como é que eu posso ser misericordioso, misericordiosa com aquele que é o meu igual, o meu semelhante, aquele que está próximo a mim? Primeiro, sendo misericordioso com o nome das pessoas, com o nome das pessoas. Provérbios nos diz que o bom nome vale mais do que qualquer riqueza. Mas a falta de misericórdia ataca principalmente o nome das pessoas. Como é que isto é feito? Expondo os seus pecados, passando adiante aquilo que nós ouvimos a respeito desta ou daquela pessoa. Sobre isso nós deveríamos utilizar o chamado filtro de Sócrates. Ele estabeleceu, conta-se que sempre que alguém o procurava e vinha falar algo de um terceiro, Sócrates tinha 3 perguntas antes que a pessoa lhe dissesse aquilo que intentava a respeito de uma terceira pessoa. Sócrates dirigia-se à pessoa e dizia: você está certo que aquilo que você vai me dizer é verdadeiro? É verdade? Você sabe disso? Segundo, o que você vai me dizer é bom? É uma coisa boa para mim? É uma coisa boa a respeito dessa pessoa? Terceiro, o que você vai me dizer tem alguma utilidade para mim? Tem alguma utilidade para essa pessoa? E conta-se que invariavelmente a pessoa dizia: eu não tenho certeza se é verdadeiro. Eu ouvi dizer. Eu acho que não é bom o que eu vou dizer a respeito dessa pessoa. Acho que não vai ter nenhuma utilidade para você. Então eu não preciso ouvir isto. Se não é verdadeiro, não é bom e não tem utilidade, você não precisa passar isso adiante. Isso é misericórdia com o nome das pessoas. Misericórdia é também a busca por prática. Uma das boas definições de misericórdia é que misericórdia é o amor em ação, é a prática do amor. Ilustro isso para vocês contando a respeito de Camilo. Camilo nasceu em 1550, ele foi soldado, deixou o exército aos 25 anos de idade, tinha um ferimento na sua perna, um ferimento que não sarava, começou a trabalhar como servente de pedreiro. E o emprego que ele conseguiu foi num convento. Estava realizando o seu trabalho naquele convento quando ele ouviu o Evangelho, converteu-se. E nas orientações que recebeu, foi estimulado a que procurasse um hospital e buscasse tratamento para aquela ferida que demorava a sarar e que estava na sua perna. Pois bem,
ele foi ao Hospital São Tiago. Foi muito bem atendido, mas, sobretudo, ele ficou comovido com a situação dos doentes. Foi lá para tratar-se, mas não saiu mais do hospital. Começou a trabalhar no hospital, a servir as pessoas. E ele deu início ao movimento camiliano da Igreja Católica, que mantém, até hoje, 5 séculos depois, milhares de hospitais e serviços de saúde ao redor de todo o mundo. Mas por que lembrá-lo? Ele é um exemplo de misericórdia. Conta-se que, certa ocasião, ele estava fazendo o curativo em um homem que tinha uma doença repugnante, e ele estava ali imerso naquela atividade, quando um dos funcionários do hospital veio trazendo a seguinte mensagem para ele. A mensagem era: o cardeal veio visitar o nosso hospital e ele quer ter uma palavra com você agora. Veja a resposta que Camilo deu ao cardeal, ou disse para que fosse dito ao cardeal: ide e dizei a vossa eminência reverendíssima que eu estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo, e assim que tiver terminado, irei ao encontro dele. 1 grama de prática de misericórdia vale mais do que 1 tonelada de discurso, de teoria a respeito do que é o serviço. Misericórdia é também investimento desinteressado. O apóstolo Paulo escreveu: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Conta para a fé cristã, para o cristianismo essencial, não somente o bem feito, mas a intenção com a qual aquilo é praticado. Mas, por outro lado, para Deus não conta somente a intenção, conta também a ação concreta, o serviço realizado. Veja o que Tiago escreveu: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Talvez a melhor metáfora para falar a respeito do investimento desinteressado, não seja a metáfora comercial, a metáfora do investimento financeiro. Talvez a melhor metáfora seja a da semeadura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque já plantaram, já semearam a semente da misericórdia no solo do próprio coração. Por isso, no tempo certo, haverão de colher também misericórdia. Não se trata de investimento calculado, trata-se de investimento no ser. Doar para ser mais parecido com o Pai Celestial. Doar para assemelhar-se àquele que é fonte inesgotável de misericórdia, nosso Pai Celestial. Trata-se, portanto, de investimento que segue a lei da semeadura, que diz: o que o homem semear, isto colherá. O que semeia no Espírito colherá vida. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Portanto, aquele que semeia misericórdia haverá de colher também misericórdia. Termino a nossa meditação. Talvez você esteja confuso sobre o sentido preciso de misericórdia com todas essas observações que eu acabo de apresentar a você. Mas, certamente você não é a única pessoa a sentir-se confuso diante do significado de misericórdia. Conta-se que um soldado do exército de Napoleão foi condenado por um ato de desobediência, foi condenado à pena capital. Sua mãe, desesperada, procurou o general Napoleão, dirigiu-se a ele nos seguintes termos: general, eu peço misericórdia pelo meu filho. Napoleão voltou-se para ela e disse: a senhora sabe, o seu filho não merece misericórdia. E ela respondeu: sim, eu sei, ele não merece misericórdia. Se ele merecesse algo, seria justiça, por isso eu peço misericórdia por ele. Misericórdia. Por que é tão difícil entender o que é misericórdia? Por que é tão difícil ser misericordioso?
Talvez você reconheça, eu não tenho sido misericordioso. Talvez você diga hoje, como é que eu posso ser mais misericordioso com as pessoas? Muitas pessoas não conseguem exercer misericórdia porque em algum momento da sua vida foram também tratadas sem misericórdia, foram machucadas, carregam as feridas disto, foram jogadas dentro da engrenagem da engenharia da condenação, mencionada por Jesus no 7º capítulo de Mateus, sofreram condenação, estão presos à condenação, ajudam a espalhar a cultura da condenação, a cultura do julgamento. Se esse é o seu caso, você precisa, em primeiro lugar, receber a misericórdia de Deus. Descobrir que você não vai se salvar pela justiça, você somente será salvo em Jesus Cristo, o nosso porto de misericórdia. Você precisa da misericórdia de Deus, da misericórdia que se renova a cada manhã, a cada novo dia. A misericórdia de Deus é lançada sobre a sua vida. Portanto, comece a assumir pequenas atitudes, mas atitudes significativas, atitudes misericordiosas em relação aos outros. Fale menos, escute mais. Critique menos, ore mais pelas pessoas. Fale menos para os outros das pessoas que o irritam e fale mais com Deus a respeito dessas pessoas e das suas atitudes em relação a elas. Em vez de tentar consertar as pessoas por meio do julgamento e da condenação, experimente simplesmente amá-las. Experimente ser misericordioso para com elas e você verá o resultado desta ação na vida das pessoas e na sua vida também. Deus o abençoe, Deus o guarde. Amém.